O ex-presidente Jair Bolsonaro, como haviam antecipado, né, os seus advogados, ele realmente permaneceu em silêncio ao comparecer ontem na Polícia Federal em Brasília para depor na investigação que apura suspeita de tentativa de golpe. A defesa de Bolsonaro disse que o silêncio é uma estratégia sob a alegação de que o ex-presidente não teve acesso à delação do tenente-coronel Mauro Cid aos autos do inquérito. Também suspeitos de integrar uma organização criminosa para invalidar a eleição de 2022, os generais Walter Braga Neto, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira seguiram a mesma estratégia do ex-presidente, ou seja, ficaram em silêncio. Ao todo, 24 alvos da Operação Tempus Viritatis, né, foram intimados a prestar esclarecimentos simultaneamente. O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, e o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, não aderiram ao pacto de silêncio e responderam aos questionamentos dos investigadores. Ô, Augusto, é complicada essa história, né? O Bolsonaro usou aí da regra do jogo, né? Ficar em silêncio para, de repente, não se complicar, porque, segundo os advogados, eles não estão tendo acesso aos autos aí, enfim, né? A tudo que ele está sendo acusado. Como é que você interpreta tudo isso? É a única saída que ele tinha. A estratégia dos advogados é cabível. Imagine que se ele fala alguma coisa, tudo que ele falasse ali ia ser usado contra ele, né? Dentro desse processo. Eu acho que ele fez o correto. Só achei estranho, por exemplo, o vice-presidente da época, o Mourão, não está nessa lista. Porque se é a suposição de um golpe, como é que o vice-presidente não saberia, né? O mais interessante, né, nesse processo todo, eu acho que a Polícia Federal poderia, o Ministério Público, por exemplo, utilizar o tempo de coisas muito mais importantes, como, por exemplo, levantar o problema da Ilha de Marajó, né, que foi, na época, colocado pela ex-ministra dos Direitos Humanos, a Damara Alves, sobre exploração infantil, tráfico de crianças, né, e tráfico de órgãos. Acho que isso é uma coisa muito importante, que até então ninguém quis fazer uma investigação para levantar provas. Voltando ao assunto, eu entendo que também seja uma estratégia desse processo de questionamento, né, de interrogatório do Bolsonaro agora, que também, se ele falasse alguma coisa, ele seria preso. E aí influenciaria agora, dia 25 agora no domingo próximo, né, a manifestação que foi organizada pelo bispo, né, pela área de evangélicos. É uma situação política, né, não é uma situação criminal, é bem diferente. Ô, Paulo, gostaria de ouvi-lo também. Como é que, no caso, o advogado vai num depoimento acompanhar o seu cliente para que ele faça justamente o tal do depoimento, ou fale, né, sobre algum caso, ou sobre algum acontecimento, sem ter acesso aos autos? Isso pode ou não? Eu tenho entendimento que a verdade tem uma faceta só. Quando começa essa história de estratégia, de não falar, vou pensar no que vou dizer, porque pode ser que... É porque alguém tem alguma culpa no cartório. Com todo o respeito, advogado decente vai dizer, fale a verdade, somente a verdade, na forma da lei. Ouvir ou saber do que os outros falaram não é imprescindível. Seria interessante, naturalmente. Agora, ali não é um processo. Ali era uma instrução dada a um inquérito que está sendo presidido pela Polícia Federal. Ora, você vai lá para perguntar, você roubou? Você diz, não roubei. Você matou? Não, eu não matei. Você estava onde em tal dia? Estava em tal lugar. Morreu o assunto. Não fale nada, porque é uma estratégia. Eu acho que isso, aí, como bacharel em Ciências Jurídicas Sociais, formado há mais de 40 anos, eu digo com toda sinceridade, não entendi essa estratégia. Conheço o Cunha Bueno, que é o advogado do Bolsonaro, é um cara geralmente muito bom, ligado mesmo à extrema-direita, com muita força ligado a isso, mas eu não gostei da estratégia. A verdade tem apenas uma faceta, ou é culpado ou é inocente. Se me perguntam, eu respondo. Não vou me comprometer em falar a verdade, a não ser que a verdade seja de origem duvidosa ou que alguma coisa tenha para se esconder. Porque quando você cala, você dá voz a quem falou. E se algum delator falou alguma coisa e não é contestado, presume-se que o que for delatado é verdadeiro. É uma questão de bom senso. Não tem que ser um gênio do direito,
nem ter um gênio da sabedoria e não tem que ter estratégia, tem que ter verdade. É um inquérito na Polícia Federal que você senta, fala e ponto final. Não gostei dessa atitude. Achei pequena, minúscula e me parece muito defensiva. E quem fica muito na defensiva, geralmente, tem culpa no cartório. Bom, esperar para ver. Paulinho, o que você achou disso? Porque eu concordo com o Conde. Se você não deve, né, não tem. Quem não deve, não teme. Mas, ao mesmo tempo, parece que não foi muito claro o que veio do outro lado. Se é um direito do advogado receber os autos, todas as informações, então deveriam ter mandado todas as informações. O problema é esse, é que eles estão reclamando que não foi mandado. Por isso que ele permaneceu em silêncio. Porque como é que você vai comentar algo que você não sabe? Você está sendo acusado por isso. Então eu vou comentar sobre isso. Mas se não tem isso, como é que eu vou comentar? O que você analisa disso tudo? Eu acho que a estratégia dos advogados foi perfeita. Você não sabe do que está sendo acusado, seu Thiago. Como é que você vai responder alguma coisa que você não sabe do que está sendo acusado? É muito difícil. Paulinho está sendo acusado de vender ovo de galinha falsificado. Mas qual é a acusação? Está escrito isso aí? Não. Eu vendo biquíni e vendo sunga. Ah, mas o senhor vende biquíni e vende sunga, mas para que o senhor vende? Então, quer dizer, vai levantar uma hipótese do que aconteceu, justamente do que o cara falou, do que não sabe do que está sendo acusado? Não tem justificativa isso. Eu achei certíssima a estratégia dos advogados, eles têm que ficar calados. Vem os autos na mão do advogado, o senhor está sendo acusado disso, daquilo. Aí sim, você vai se defender do que está sendo acusado. Agora, você falar para gerar prova contra si mesmo, eu acho um verdadeiro absurdo. Onde você estava naquele dia? Mas eu queria saber por que o senhor está fazendo essa pergunta. Estava na minha casa, estava jantando, estava com um amigo. Qual é o motivo, qual é a motivação dessa pergunta? Então, quer dizer, não sem nexo nenhum. Eu acho que está certo o advogado. Ele tem que permanecer em silêncio mesmo, porque você não tem a origem do que você está se defendendo. Vocês estão te acusando do quê? Qual é a acusação para você falar alguma coisa? Então, é brincadeira um negócio desse. Se fosse eu faria a mesma coisa, amigo. Eu não sei do que eu estou sendo acusado, eu vou falar o quê? Então, tá certíssimo. Acho que os advogados dele agiram certo. Eu acho que é uma estratégia que nem parafraseando o meu amigo Marcelinho, que não está aqui hoje, né? O Bolsonaro está sabendo jogar com o sistema. O sistema é esse, vamos jogar com o sistema. Vocês dois hoje estão muito apimentados, viu? O senhor Paulo Schneider e o senhor Paulo Eduardo Costa, inclusive os nossos telespectadores. Isso é muito bom, isso é muito bom. Eles também estão tendo aí um debate aí nas nossas redes sociais, né? No campo do chat, que é muito bom, é muito saudável. É muito saudável a gente ter o ponto e o contraponto. Isso é muito interessante, né? Bom, vamos lá. Eu quero saber agora o seguinte, eu acho que tem aqui mais uma informação. Esse assunto aí eu acho que já deu, né? Ou você quer comentar alguma coisa mais aí, Augusto? Olha, só para finalizar e juntar o pacote dos dois, que foram comentários muito bons. Eu joguei a pimenta e cada um bateu para cada canto. Eu acho que é importante isso. Dentro do debate é muito saudável, né? Como a gente ainda trabalha dentro de uma democracia, isso é fundamental. Agora, entenda, o Paulo está certo no ponto da verdade. A verdade é acima de tudo. Por outro lado, nós podemos esquecer que a verdade aí também está sendo meia tolhida, né? As informações não foram bem claras nesse jogo. Então, dentro desse jogo, a estratégia foi interessante. É muito desconfortável você entrar e falar a verdade e a sua verdade for distorcida contra você. Então, eu ainda acredito que, por enquanto, essa estratégia está funcionando muito bem. Tá certo. Bom, e mais alguns comentários só para a gente terminar esse assunto aqui, né? Tem até para você também, agora não sei qual Paulo que o Luiz Corrêa está se referindo, porque temos dois Paulos na mesa aqui, né? Mas fica para a conclusão de cada um. Bom, tá chegando... Bom, isso aqui a gente vai pondo de acordo com o passar do programa, porque eu acho que a gente ainda dá tempo da gente comentar sobre mais um assunto que também traz a sua importância aqui para o programa, para a gente poder fazer e continuar com esse debate. O advogado e ex-secretário de comunicação do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Fábio Van Garten,
ele disse que são esperadas mais de 700 mil pessoas no ato convocado na Avenida Paulista, marcado para o próximo domingo, dia 25. A defesa de Bolsonaro informou que são esperados 700 mil pessoas na manifestação e que a expectativa é a melhor possível. Além disso, Van Garten afirmou também que até o momento está confirmada a presença de 100 deputados, de 10 a 15 senadores e 3 governadores. Disse após depoimento do Bolsonaro na Polícia Federal, que buscou ouvir os alvos da Operação Tempus Veritatis. Foi ontem. Na última sexta-feira, dia 16, uma lista com 49 nomes de deputados federais havia sido enviada ao Estadão pela equipe de Bolsonaro. Além de parlamentares do PL, também vão estar gente do União Brasil, republicanos, a presença do governador Tarcísio, na listagem também siglas do PP, Podemos e PSD também foram citadas. O que você espera aí por essa movimentação no próximo domingo, Augusto? Só quero fazer primeiro uma correção, né? Eu falei que foi organizado, financiado por um bispo. Não, bispo não, foi pelo pastor Malafaia, Silas Malafaia. Ele que está organizando isso, declaração feita pelo próprio Bolsonaro nas redes sociais, só para corrigir. Eu acho importante... Ele desistiu, inclusive, de bancar, né? Ele desistiu de bancar lá o trio elétrico, enfim, tirou isso, um pouco fora. Enfim, o que acontece? Toda manifestação que é garantida por Constituição, de forma pacífica, ela é salutar. Isso chama democracia. Não existe manifestação unilateral. Só pode, meus amigos, e quem é contra mim não pode se manifestar. Senão, assim, a gente não teria manifestação de direta já em 1986. Então, assim, eu acho muito bom, é importante as pessoas se manifestarem, independentemente do lado, seja esquerda ou direita. Uma manifestação pacífica, ela é muito importante, onde as pessoas elas expõem os seus pensamentos, o seu apoio, as suas indignações e pedem para que seja modificado o que acha que está errado. Exemplo, as manifestações que correram na Europa inteira dos agricultores que conseguiram modificar uma legislação da comunidade europeia. É muito bom isso. A manifestação ela é excelente, ela é democrática, ela é salutar. Todos que quiserem, eu acho importante, seja de qual lado que for, tem que se representar publicamente e representar socialmente. Bacana. Ô, Paulo Eduardo Costa, gostaria de ouvi-lo também nesse assunto. Está fechado o microfone do Paulo. Desculpa, pode falar, Paulo. É muito difícil falar do pastor Silas Malafaia, dono de uma fortuna de 150 milhões de dólares por suas obras de caridade, de justiça social e de apoio aos mais humildes, né? Silas Malafaia tem 150 milhões de dólares. Um passado um pouco complicado, eu respeito profundamente. Democracia é pluralidade de ideias, é respeito às ideias, mas eu, com toda sinceridade, não iria nessa manifestação. Eu não colocaria os meus pés lá, até porque eu acho que isso não é um apoio à democracia, mas um desafio ao Estado de Direito. Acho que disso vai sair uma série de consequências aí bastante graves, muito constrangedoras, e há risco até de algum tipo de repressão. Eu até comentei, brincando com um amigo, dizendo que se a gente fosse um pouco inteligente, é provável até que a própria esquerda, eu não sou esquerdista, tá? Que a própria esquerda coloque lá alguns infiltrados para causar algum tumulto dentro desse processo todo. Agora, o mais importante, que eu digo aqui o tempo todo, repito, feito um papagaio de pirata, o mundo não se divide entre direita e esquerda. Esse divisionismo tosco, idiota, imbecil, não leva nada a lugar nenhum, absolutamente nada a lugar nenhum. Não se constrói uma nação tendo o lado de lá e o lado de cá. O Brasil, a duras penas, se manteve essa nação pujante, grandiosa, lindo por natureza, abençoado por Deus, para que a gente procure encontrar soluções. Enquanto a gente se preocupa com essa tosquice, dessa rivalidade entre a direita e a esquerda, o Brasil não cresce. Um ataca o outro o tempo todo e ficam o tempo todo se acusando de absurdos. Eu todos os dias recebo um monte de boçalidades pelo WhatsApp, mas um monte, dezenas delas, 90% sem nenhum fundamento, ou coisas que são invadidas ou eivadas de muita paixão, muito fanatismo. Isso não é legal para ninguém. O fanatismo cega as pessoas. Eu acho que está na hora de a gente tentar estabelecer um caráter democrático, mas com respeito às instituições, e é isso que eu peço para a minha nação.
Não sou de direita, não sou de esquerda, sou de centro, e não significa que estou em cima do muro. Só vejo as coisas por uma ótica diferenciada. Então, eu acho que o passivismo, a tranquilidade, a paz, o entendimento é a melhor solução para qualquer desenvolvimento. Enquanto tivermos direita lá, esquerda aqui, esquece, o Brasil vai continuar parado no tempo, o que é uma pena. Paulo Schneider, gostaria de ouvi-lo. E aí, o que você acha desses atos aí da Paulista no próximo domingo? Estão perguntando aqui se alguém do Cidades em Debate vai estar lá. Não, primeiramente, eu só quero deixar claro, eu não tenho político de estimação. Eu não sou lulista, eu não sou bolsonarista, né? Eu acho que o Lula fala muita besteira, assim como o Bolsonaro também falou muita besteira no governo dele. Eu tenho meus princípios particulares, né, que me colocam mais à direita, né, mais conservador, talvez, né, mas isso são princípios particulares de vida e que se refletem, lógico, na política. Agora, eu acredito que vai ter 1 milhão de pessoas lá. 700 mil vai ser pouco, acho que vai ter 1 milhão de pessoas. As pessoas vão lá, muitas vezes as pessoas que estão indo lá não são diretamente apoiadoras do Bolsonaro, né? Mas são pessoas que estão indignadas aí com o que está acontecendo, né? Eu tenho vários amigos meus que vão participar desse ato e eles não são apoiadores do Bolsonaro, muito pelo contrário, eles criticam ferrenhamente o que aconteceu, mas estão indo lá mais pelo apoio à democracia e à contestação desse atual governo, né? Então, eu acho essas manifestações completamente salutar, que mostra, né, para o mundo inteiro, já que nós estamos aí sediando aí o G20 no Rio de Janeiro, vai ter a oportunidade de mostrar ao mundo inteiro que o Brasil tem uma democracia, quer uma democracia, e as pessoas estão indo à rua para justamente falarem isso. Então, eu acho essas manifestações importantes mesmo. O Augusto citou as manifestações dos agricultores. Só encerrando, Paulinho, por causa do nosso horário. Está chegando o jornal. Eu acho importantíssimo o que aconteceu na Europa, né? Justamente foi essa pressão dos agricultores que fez essa lei mudar.